O Peixe venceu mais uma, hein? Agora são 3 vitórias em 4 jogos. Além de se distanciar da zona do rebaixamento, que era esse o maior desejo dos santistas, o time ganha confiança para a sequência do campeonato. Mais de 11 mil torcedores acompanharam a vitória do Santos na Vila Belmiro. Mas ela não veio fácil, não. O primeiro tempo foi devagar para o alvinegro, que viu o Bahia criar a melhor chance. Aos 8 minutos após cruzamento na área, Vanderlei saiu mal e Edgar Júnior pegou de raspão, mandando para fora. No segundo tempo, o time santista melhorou depois da substituição do atacante Bruno Henrique, que deu lugar a Brian Ruiz. Com a alteração, o time santista melhorou a posse de bola no meio de campo e pressionou mais o Bahia. Aos 11 minutos, Dodô cobrou falta na área. Na sobra, Derlis Gonzalez acertou um belíssimo chute no ângulo, sem chances para o goleiro Anderson. Atrás do placar, o Bahia teve que se expor. Com isso, o alvinegro teve mais espaço para jogar e, com um contra-ataque bem construído, sacramentou a vitória. Mais uma vez, o paraguaio Gonzalez participou do lance, com assistência para Gabigol, que só precisou avançar e tocar na saída do goleiro do Bahia. Final, Santos 2-0. Precisou só tocar, mas foi um toque de quem entende do negócio, né? Foi um toque de quem entende. Não foi, Renan? Foi um toque de quem entende do negócio. Renan vai ter que... Esse moleque joga muito, Derlis Gonzalez. Joga demais. Ele tá fazendo a diferença ali no meio campo. O Renan tá dizendo aqui o golaço do Gabigol, que tem que assumir. Olha aí, ó. Pegou, foi pra cima do goleiro, virou, se colocou, ó. Golaço, hein? Golaço mesmo do Gabigol. E o Santos agora segue. E se ganhar 3, 4, chega lá entre os 6 colocados, os 6 primeiros. Se ganhar 3, chega lá entre os 6 primeiros. Está tudo muito, muito perto aí. O primeiro do 12º lugar, do 10º lugar, está tudo muito perto, muito próximo. E o Carlos Sanches, meia do Santos, deve ser julgado hoje pela Conmebol. Quem vai trazer os detalhes sobre esse caso é a nossa repórter Carolina Iannelli. Boa tarde, Carol. Oi, William, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Deve ter ainda hoje um desfecho, toda essa polêmica envolvendo a escalação do meia Carlos Sanches na última partida da Libertadores. Mas primeiro, vamos entender o que é essa confusão, o que pode ter acontecido de irregular. Quem vai nos ajudar a esclarecer é o jornalista esportivo Éder Traschini. Então explica pra gente, o que aconteceu possivelmente de errado nessa escalação? O Santos teria escalado o Carlos Sanches num dia que ele não poderia jogar por conta de uma suspensão de um cartão vermelho recebido na última partida dele em competições da Conmebol. Ele foi expulso na semifinal da Copa Sul-Americana e ele pegou 3 jogos. Acontece que houve uma anistia da Conmebol em razão do centenário e diminuiu essa pena pela metade. Então, de 3 jogos, caiu para 1,5 e ficou por 1 jogo. O Santos entendia que essa pena poderia ter prescrevido após um prazo de 2 anos, mas acontece que ainda não se sabe se realmente prescreveu ou não. O Santos se apoia no Comet, que é o sistema online da Conmebol para consulta de jogadores inscritos, para consulta de suspensões, mas a Conmebol diz que esse sistema online não é oficial, que é apenas para consulta, que o Santos teria que ter enviado um ofício à Conmebol para conseguir essa explicação de forma oficial. Então a Conmebol diz uma coisa, o Santos diz outra, e aí a gente vai ter o julgamento, né? Esse julgamento está previsto para hoje, às 3 da tarde, na sede da Conmebol, que fica no Paraguai. Tem alguma expectativa do resultado desse julgamento? Olha, o Santos fez tudo o que poderia fazer. Além do seu próprio departamento jurídico, o Santos contratou o Mário Bittencourt, que é o advogado muito conhecido por ter livrado o Fluminense do rebaixamento, naquela polêmica da escalação do Everton, da Portuguesa, e ele é um dos melhores caras para essa área. Então o Santos fez tudo o que estava ao seu alcance. Tem o medo de ser uma decisão política. E aí, se for uma decisão política, é complicado ganhar dos argentinos, que têm mais influência na Conmebol do que os brasileiros. Então, o medo do Santos é que seja realmente uma decisão política. Mas o Santos fez tudo o que poderia fazer, a defesa está bem embasada e a gente vai ter que esperar. Acho que está 50-50. O resultado desse julgamento pode mudar bastante a cabeça dos jogadores que têm uma partida importante amanhã, né? Tem. Foi um resultado de 0-0 na Argentina que pode acabar se tornando um resultado de 3-0 contra o Santos lá na Argentina por conta de um WO
né? Então muda bastante. O Santos, ao invés de entrar jogando por uma vitória simples, pode entrar precisando fazer 4-0. Então é uma diferença muito grande, ainda mais contra um time argentino que, se tiver com 3-0 na frente, não vai deixar ter jogo, né? Vai catimbar e tudo mais. Então muda bastante, tem que esperar para ver. É bem complicado reverter um 3-0, mas não é impossível também. Certo, obrigada pelas informações, Éder. Então é o seguinte, amanhã no Pacaembu, o Santos enfrenta o Independiente da Argentina e vamos ver se vai ou não estar irregular toda essa situação, né, William? Voltamos aí no estúdio. É, a situação bastante complicada, viu, do Santos. Se for julgado e punido, sairá com 3-0. Vai ser difícil reverter. Hoje, do jeito que está, o Santos precisaria só de uma vitória simples por 1-0, né? E com esta situação pode entrar um 3-0 sofrendo essa penalidade. E a coletiva do atacante Gabriel Barbosa acabou agora há pouco. Gabigol, ele falou sobre a expectativa do elenco para o julgamento do Peixe na Libertadores, esse que a Carol acabou de falar aqui, e a gente vai ver o que ele disse. Balança. A gente está focado, eu acho que, como o professor tem falado, e até os jogadores também, essa parte jurídica não é muito com a gente. A gente tem treinado bastante forte, estamos vindo de um grande jogo em casa, com uma grande vitória. Então a gente tem que estar focado, tem que estar bem tranquilo, enquanto essa decisão não sai. Eu acho que o foco do jogador é jogar, a gente sabe que a casa vai estar cheia, que a torcida vai comparecer para ajudar a gente, como tem sido todos os jogos, até aqui na Vila mesmo. Então a gente está muito focado e deixa isso mais para a diretoria, para as pessoas do jurídico do Santos. Motivação maior do que jogar um jogo tão importante, com o estádio cheio, com a torcida do nosso lado, não tem. Então acho que poderia ser qualquer outro time que a gente iria ter o mesmo foco, a mesma vontade que a gente vai ter. Muito bem, é o Gabigol que fez aquele golaço lá. A gente vai seguir a expectativa desse julgamento. Vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro. Segue o líder! É São Paulino, né? Então vamos falar do seu São Paulo, né? Vamos falar do seu São Paulo. São Paulo venceu o Ceará pelo Campeonato Brasileiro e aumentou a vantagem na liderança. O time do Morumbi viu os rivais se complicarem na rodada e com isso abriu 3 pontos à frente do Internacional, segundo colocado. Segue o líder. Mais um domingo de festa no Morumbi para 57 mil torcedores. Esta é a cumplicidade que dá certo. Empurrado pela força das arquibancadas, o São Paulo teve futebol e paciência para vencer a retranca do Ceará e o goleiro Everson. Nenê tentou até gol olímpico. O inesperado só não apareceu porque o goleiro Sidão estava atento. E finalmente, depois da jogada de Reinaldo e da preparação de Diego Souza, Bruno Pérez tirou o São Paulo do sufoco num chute cruzado. A expulsão de Leandro Carvalho, que bateu boca com o juiz Wagner Heuwey, e a falta de pontaria de Everson no último lance do jogo, frustraram o Ceará. Já são 8 vitórias aqui no Morumbi e apenas 2 empates. Uma grande campanha como mandante. E às 5 rodadas, cada São Paulino pode estufar o peito e falar: segue o líder. A gente teve que ter paciência e bastante personalidade para buscar o jogo. Nesse campeonato tão difícil, a vitória foi muito importante hoje. Até o Roberto Tomé, hein? Até o Roberto Tomé, hein? Bom, mas como eu disse, está tudo muito perto. Daqui a pouco a gente vai ver a classificação. O Flamengo, que é outro time que briga pela liderança do Brasileirão, não passou de um empate com o América Mineiro lá em Belo Horizonte. Gerson Magrão cruzou da esquerda e Giovani perdeu a primeira chance do América. René mandou na cabeça de Everton Ribeiro, 1-0. Depois do gol, torcedores do Flamengo que estavam no setor do América foram obrigados a sair do local. Na confusão, uma pessoa teve que ser carregada. Em campo, o América chegou ao empate. O Wesley mandou na área e Rafael Moura fez de cabeça, 1-1.
No segundo tempo, Everton Ribeiro levantou a bola para a área e Lucas Paquetá colocou o Flamengo na frente, 2-1. Contra-ataque do América. Robinho ia ficar na cara do goleiro, mas foi agarrado por Cuéllar. O jogador do Flamengo foi expulso direto. Marquinhos cobrou falta na trave. No rebote, Gerson Magrão tocou para o gol vazio. 2-2. Foi o último gol do jogo. Com este empate, o Flamengo continua na terceira colocação do Campeonato Brasileiro com 41 pontos, 4 a menos que o líder São Paulo. O América agora é o nono, com 26 pontos. O Flamengo também é um grande time, bem organizado pelo Barbieri, está buscando aí a primeira colocação juntamente com o São Paulo e os demais. De um todo, destacar o desempenho, a vontade, a dedicação dos atletas. Gol de cabeça, aliás, todos os gols de cabeça nesse jogo no empate aqui do Flamengo contra o América. Internacional e Palmeiras ficaram no 0-0 no Beira-Rio. O Vasco venceu a Chapecoense por 3-1 e deixou o time catarinense na zona do rebaixamento. No jogo em São Januário, Max Lopes lançou para Wagner, que fez um belo gol para o Vasco. Depois da cobrança de falta, Leandro Pereira fez o gol da Chapecoense. E Max Lopes se livrou do marcador e emendou para a rede um golaço. Thiago Galhardo foi rápido e definiu o placar final: Vasco 3, Chapecoense 1. O Vitória venceu o Atlético Mineiro em Salvador. Lucas Fernandes chutou na trave. A bola acabou encontrando o pé de Léo Ceará, que marcou o único gol do jogo.